Ele achou que seria divertido humilhar a empregada na frente dos amigos milionários. Convidou ela para jogar xadrez só para rir. Mas o que aconteceu depois deixou todo mundo de boca aberta. Marina Castelo enxugava o suor da testa enquanto passava o pano na mesa de mogno da sala de estar. 2 horas de limpeza pesada e ainda faltava a escada principal. Aos 27 anos, ela carregava nas mãos calejadas a marca de quem trabalha duro para sobreviver. Cabelos castanhos sempre presos num coque simples, uniforme azul marinho impecável, postura discreta que aprendeu a manter para não chamar atenção desnecessária. A mansão do André Santorini era um palácio de ostentação. Lustres de cristal importado, quadros que custavam mais que um apartamento no centro da cidade, tapetes persas originais espalhados pelos corredores infinitos. Marina conhecia cada centímetro daquele lugar depois de alguns anos limpando, organizando e servindo em silêncio. André era dono de 3 empresas de tecnologia e gostava de lembrar disso para qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. «Marina!» A voz ecoou pelo corredor com aquele tom autoritário que ela conhecia bem. «Venha aqui agora!» Ela deixou os produtos de limpeza sobre o aparador e se dirigiu ao escritório principal. André estava ajeitando a gravata diante do espelho, preparando-se para receber visitas importantes. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno italiano perfeitamente cortado, relógio suíço que brilhava no pulso. Tudo nele gritava dinheiro e poder. «Hoje vou receber 5 investidores internacionais aqui em casa. Gente muito importante para meus negócios. Quero que você sirva os drinks na sala de estar às 8 em ponto. Sim, senhor Santorini. André a observou por alguns segundos com aquele olhar calculista que sempre a deixava desconfortável. Use o uniforme social preto, não esse aí. E Marina, mantenha-se discreta, como sempre. Ela assentiu e saiu do escritório sem fazer barulho. Às 7:30 da noite, Marina estava na cozinha preparando a bandeja de uísque quando ouviu as vozes masculinas chegando pela entrada principal. Respirou fundo, ajeitou o uniforme preto que André exigira e seguiu para a sala de estar com os drinks. Os 5 homens estavam sentados em poltronas de couro, conversando sobre investimentos e oportunidades de negócios. Marina reconheceu alguns rostos da televisão. Dr. Henrique Almeida, magnata do setor farmacêutico. Roberto Mendes, dono de uma rede de hotéis. Carlos Ferreira, empresário do agronegócio. Todos ricos, poderosos, acostumados a ter o mundo girando ao redor das suas vontades. Perfeito, Marina. Pode servir. André gesticulou com a mão como se estivesse comandando um animal doméstico. Ela serviu os drinks em silêncio, sentindo os olhares masculinos a avaliando como se fosse parte da decoração. Estava quase terminando quando André teve uma ideia que fez seus olhos brilharem com malícia. Cavalheiros, que acham de um pouco de entretenimento antes de discutirmos os contratos? Roberto Mendes levantou uma sobrancelha. Que tipo de entretenimento? André apontou para o tabuleiro de xadrez ornamentado que decorava uma mesa lateral. Que tal uma partidinha, mas com um toque especial? Ele sorriu olhando diretamente para Marina. Nossa funcionária aqui vai jogar comigo. Vai ser divertido ver como ela se sai. Os homens riram baixinho, entendendo perfeitamente a intenção. Marina sentiu o estômago se contrair. Sabia exatamente o que André pretendia. Humilhá-la na frente daqueles homens poderosos para mostrar sua superioridade, para demonstrar que até mesmo uma empregada doméstica podia servir de diversão para eles. Não sei jogar muito bem, senhor Santorini. Marina falou baixo, tentando escapar da situação. Não se preocupe, eu ensino. Vai ser educativo para você. André já estava se levantando, claramente animado com a própria ideia. Henrique, você que gosta de apostas, que tal uma pequena diversão? Quanto tempo acham que ela aguenta antes de perder? Dr. Henrique riu, tirando a carteira do bolso. Dou 15 minutos no máximo, R$100. Eu digo 10 minutos. Carlos Ferreira entrou na brincadeira cruel. R$200. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não tinha escolha. Precisava daquele emprego. Não tinha família. Não tinha para onde ir. Não tinha economias suficientes para recomeçar em outro lugar. André sabia disso e aproveitava cada oportunidade para lembrá-la da sua vulnerabilidade. Sente-se aqui, Marina. André puxou uma cadeira na frente do tabuleiro,
posicionando-a de forma que todos os convidados pudessem assistir ao espetáculo. Vou explicar as regras básicas para você. Ela se sentou com as mãos tremendo ligeiramente, fingindo nervosismo extremo. André organizou as peças com movimentos teatrais, claramente aproveitando ser o centro das atenções. Cada peça tem um movimento específico. Vou te ensinar conforme formos jogando. Você fica com as brancas, que sempre começam primeiro. Marina olhou para o tabuleiro como se fosse a primeira vez que via um na vida. Pegou com um peão e o moveu 2 casas para frente, o movimento mais básico possível. André sorriu com condescendência. Muito bem, está aprendendo rápido. Ele moveu seu peão de forma espelhada. Agora, tente mover outra peça. Os convidados observavam com interesse, alguns já mexendo nos celulares para cronometrar quanto tempo a coitada duraria. Marina fingiu hesitação, antes de mover outro peão, desta vez apenas uma casa. Uma jogada aparentemente insegura de quem não fazia ideia do que estava fazendo. Perfeita! André riu alto. Vejam como ela está se esforçando para entender. E Roberto Mendes balançou a cabeça com falsa piedade. Corajosa da parte dela aceitar o desafio. Coragem ou falta de opção? Dr. Henrique comentou com um sorriso cínico que fez Marina apertar os punhos discretamente. André continuou o jogo com movimentos exibidos, explicando cada jogada como se fosse um professor condescendente, ensinando uma criança. Marina mantinha a expressão de concentração confusa, perguntando ocasionalmente se podia mover determinada peça de determinada forma, sempre escolhendo as opções mais óbvias e aparentemente ingênuas. Olha só, ela quase entregou a dama. André riu quando Marina, acidentalmente, colocou sua rainha em uma posição vulnerável, mas recuou no último segundo fingindo ter percebido o erro. 10 minutos se passaram e Marina ainda estava no jogo, para surpresa de Carlos Ferreira. Essa menina tem mais resistência do que eu imaginava. Ela está aprendendo rápido demais. Dr. Henrique observou com mais atenção. Alguns movimentos dela não são tão amadores assim. André estava ocupado demais se exibindo para prestar atenção no comentário. Fez uma jogada arriscada, sacrificando um bispo para capturar 2 peões de Marina. Viu só? Sacrifiquei uma peça menor para ganhar vantagem. É isso que chamamos de estratégia. Marina assentiu como se estivesse absorvendo uma lição valiosa, mas seus olhos já estavam calculando 3 jogadas à frente. Ela tinha permitido que André tomasse aqueles peões por um motivo muito específico. Suas peças estavam se posicionando exatamente onde precisavam estar. A atmosfera na sala começou a mudar sutilmente quando Marina fez sua próxima jogada. Marina moveu seu cavalo de forma aparentemente hesitante, mas o posicionou numa casa que oferecia múltiplas possibilidades futuras. André nem percebeu a sutileza da jogada, ocupado demais explicando para os convidados como estava dominando completamente a partida. Vejam como controlei o centro do tabuleiro. É fundamental ocupar essas casas centrais para ter vantagem estratégica. André gesticulava com as mãos, claramente adorando ser o centro das atenções. Marina, agora vou te ensinar sobre desenvolvimento de peças. Você precisa tirar seus cavalos e bispos das posições iniciais. Ela fingiu absorver a informação com interesse genuíno, assentindo como uma aluna dedicada. Assim, senhor Santorini. Marina moveu seu bispo de forma que parecia aleatória, mas na verdade criava uma diagonal perigosa que André ignorou completamente. Exato. Está aprendendo bem rápido. André sorriu com condescendência antes de fazer sua própria jogada, avançando outro peão sem perceber que estava abrindo uma brecha na sua defesa. Roberto Mendes consultou o relógio dourado no pulso. 15 minutos e ela ainda está resistindo. Impressionante para uma iniciante. Sorte de principiante. Carlos Ferreira riu, acendendo um charuto cubano. Mas não vai durar muito mais. Dr. Henrique, porém, estava observando o tabuleiro com mais atenção que os outros. Havia algo nos movimentos de Marina que o incomodava. Pequenos detalhes que não combinavam com uma pessoa completamente inexperiente. A forma como ela segurava as peças, a postura corporal, o tempo que levava para pensar em cada movimento. André, você tem certeza que ela nunca jogou antes? Dr. Henrique perguntou casualmente. Absoluta.
Marina trabalha aqui há 2 anos e nunca demonstrou interesse por jogos intelectuais. Não é mesmo, Marina? Nunca joguei xadrez na vida, senhor. A mentira saiu naturalmente dos lábios dela. Só estou tentando aplicar o que o senhor está me ensinando. André fez uma jogada agressiva, avançando sua dama para uma posição de ataque. Agora vou te mostrar o poder da rainha. É a peça mais forte do tabuleiro, pode se mover em qualquer direção. Marina fingiu pânico momentâneo, olhando ao redor do tabuleiro como se procurasse desesperadamente uma defesa. Na verdade, ela estava calculando uma sequência de movimentos que transformaria a agressividade prematura de André numa armadilha mortal. Não se desespere. É normal se sentir pressionada. André estava claramente se divertindo com o que acreditava ser o desespero dela. Tente defender sua posição movendo este peão aqui. Mas Marina não seguiu a sugestão. Em vez disso, moveu uma torre para uma coluna que parecia irrelevante, mas que na verdade começava a formar uma rede complexa ao redor do rei de André. Interessante escolha, Dr. Henrique murmurou, inclinando-se para a frente. Ele era jogador amador há décadas e começava a reconhecer padrões que não deveria ver numa partida entre um expert e uma completa iniciante. Os outros convidados estavam mais interessados em suas próprias conversas paralelas sobre negócios. Roberto Mendes estava explicando para Carlos Ferreira sobre uma oportunidade de investimento em resorts no Nordeste. Só Dr. Henrique continuava prestando atenção real no jogo. Marina permitiu que André capturasse um de seus bispos fingindo decepção genuína. Ah, perdi uma peça importante. Faz parte do aprendizado. André sorria vitorioso. Mas olha que interessante. Mesmo perdendo peças, você está conseguindo manter suas posições defensivas. Tem talento natural para isso. Se ele soubesse o quão natural era aquele talento, provavelmente engoliria o sorriso imediatamente. A mente de Marina vagou por alguns segundos para uma época diferente. Ela se lembrou dos 17 anos, competindo no Campeonato Nacional Juvenil em São Paulo. A sala cheia de jovens prodígios, todos focados intensamente em seus tabuleiros. O silêncio absoluto quebrado apenas pelo som ocasional de peças sendo movidas. A sensação de poder absoluto quando via 5, 6 jogadas à frente, calculando todas as possibilidades como uma máquina. Marina Castelo da Silva, campeã nacional juvenil. O árbitro havia anunciado seu nome naquele dia distante. Ela havia derrotado 27 adversários em 3 dias de competição. Jornalistas tiravam fotos, técnicos de clubes profissionais ofereciam contratos, universidades americanas mandavam cartas de bolsa de estudos. Seus pais estavam na plateia, radiantes de orgulho. O pai, professor de matemática aposentado, havia sido seu primeiro treinador. A mãe, bibliotecária, sempre trouxe livros de xadrez da biblioteca municipal para estudarem juntos. Eles tinham sacrificado tanto para custear viagens para torneios, aulas particulares, material de estudo. Você vai ser a primeira brasileira a ganhar um título mundial feminino. O pai havia dito naquela noite, abraçando-a, após a cerimônia de premiação. Tenho certeza absoluta disso. 3 meses depois, os dois morreram no acidente na rodovia. Marina estava em Brasília disputando outro torneio, quando recebeu a ligação do hospital. Mundo desabou em questão de segundos. Carreira promissora, planos de estudar nos Estados Unidos, sonho de se tornar grande mestre internacional. Tudo evaporou junto com a fumaça do carro destruído. Marina! A voz de André a trouxe de volta à realidade. Sua vez de jogar. Ela piscou algumas vezes, reorientando-se no presente. André havia feito outra jogada impulsiva, movendo seu rei para uma posição aparentemente mais segura, mas que na verdade o deixava vulnerável a uma combinação devastadora. Desculpe, estava pensando na estratégia. E Marina moveu seu cavalo para uma casa que completava o cerco que vinha construindo há 10 jogadas. Dr. Henrique se inclinou ainda mais, franzindo a testa. Aquele movimento não era de uma amadora. Era sofisticado, parte de um plano elaborado que só um jogador experiente conseguiria conceber. André, tem certeza absoluta que ela nunca estudou xadrez? Henrique, relaxa. É apenas uma empregada doméstica com sorte de principiante. André riu, mas havia uma pitada de irritação na voz. Ele não gostava quando questionavam suas afirmações.
Marina capturou um peão de André numa jogada que parecia acidental, mas que na verdade forçava uma troca de peças favorável para ela. A cada movimento, ela recuperava material perdido enquanto melhorava suas posições. 25 minutos. Roberto Mendes anunciou surpreso. Ela está durando muito mais que qualquer um de nós apostou. Talvez devêssemos aumentar as apostas. Carlos Ferreira sugeriu com um sorriso malicioso. Que tal apostarmos se ela consegue durar 40 minutos? André não respondeu imediatamente. Pela primeira vez desde o início da partida, ele estava realmente concentrado no tabuleiro, estudando as posições com mais cuidado. Algo estava errado. Marina não deveria estar jogando tão bem assim. Marina, onde você disse que aprendeu esses movimentos? Com o senhor Santorini. Estou apenas tentando aplicar o que me ensinou. Mas André não estava mais convencido. Os movimentos dela eram coerentes demais, planejados demais. Havia uma lógica por trás de cada jogada que não combinava com alguém aprendendo as regras pela primeira vez. Doutor. Henrique se levantou da poltrona e se aproximou do tabuleiro. Posso dar uma olhada mais de perto? Quando ele analisou a posição, seu rosto empalideceu. O que via não era uma partida entre um expert e uma iniciante. Era uma batalha equilibrada entre dois jogadores experientes, com a diferença de que apenas um deles sabia disso. Marina observou o Dr. Henrique se aproximar do tabuleiro e sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que os árbitros tinham nos torneios quando percebiam que estavam presenciando algo especial. A forma como ele analisava as posições, o franzir da testa, a concentração intensa. Ele estava começando a decifrar o que realmente estava acontecendo. 2 anos atrás, quando chegou à mansão de André pela primeira vez, Marina havia tomado uma decisão consciente de esconder completamente seu passado no xadrez. Não era apenas uma questão de orgulho ferido, era uma questão de sobrevivência emocional. A tragédia tinha acontecido numa terça-feira chuvosa de março. Marina estava concentrada numa partida semifinal do Torneio Nacional Absoluto quando seu celular vibrou insistentemente no bolso. Ela ignorou as primeiras chamadas, como sempre fazia durante competições. O xadrez exigia concentração total, e qualquer distração poderia custar a vitória. Mas as chamadas continuaram. 1, 2, 5, 10 vezes seguidas. Finalmente, durante um intervalo da partida, ela atendeu. Marina? É da Santa Casa de Misericórdia. Você precisa vir urgente. Seus pais sofreram um acidente muito grave. O mundo parou. As peças do tabuleiro na sua frente perderam todo o significado. Os outros competidores, os árbitros, a sala inteira desapareceram. Só existia aquela voz no telefone e a sensação terrível de que sua vida estava prestes a desmoronar. Ela largou tudo. Abandonou a partida, pegou o primeiro ônibus para casa, rezou durante as 4 horas de viagem para que não fosse tarde demais. Mas quando chegou ao hospital, os médicos só puderam confirmar o que ela já sabia no fundo do coração. O caminhão havia atingido o carro dos pais de frente. A chuva, a pista escorregadia, a falta de visibilidade. Uma fatalidade terrível que destruiu 2 vidas em questão de segundos. Marina, sua jogada! André chamou, trazendo-a de volta ao presente. Ela piscou várias vezes, recompondo-se. Durante aqueles segundos de lembrança, havia esquecido onde estava. André a observava com impaciência, claramente irritado com a demora. Desculpe, estava pensando. Marina moveu uma torre, consolidando sua vantagem posicional sem que André percebesse a sutileza do movimento. Após o funeral, Marina descobriu que os pais haviam esgotado todas as economias financiando sua carreira no xadrez. Viagens para torneios, aulas particulares com mestres internacionais, livros importados, inscrições em competições. Eles acreditavam tanto no talento dela que investiram cada centavo no sonho de vê-la se tornar campeã mundial. A casa da família estava hipotecada. Não havia seguro de vida. Não havia herança. Aos 24 anos, Marina se viu completamente sozinha no mundo, sem dinheiro, sem perspectivas, carregando apenas o peso esmagador da culpa. Se ela não tivesse insistido em competir profissionalmente, se os pais não tivessem gastado tanto dinheiro com sua carreira, talvez eles ainda estivessem vivos. O convite para disputar o Mundial Feminino chegou 3 semanas depois do funeral.
Era tudo o que ela sempre sonhou. A chance de representar o Brasil na competição mais importante do xadrez feminino mundial. Mas Marina rasgou a carta sem nem abrir completamente. Não conseguia mais olhar para um tabuleiro sem lembrar do sacrifício dos pais. Interessante escolha tática. Dr. Henrique comentou, observando o último movimento dela. Muito amadurecida para uma iniciante. André franziu a testa. Como assim amadurecida? Ela está jogando com estrutura de peões muito sólida. Esse tipo de compreensão posicional normalmente leva anos para desenvolver. Marina fingiu não entender o comentário, mantendo a expressão confusa de quem não sabia do que estavam falando. Mas internamente, ela sabia que estava caminhando numa corda bamba. Dr. Henrique era inteligente demais para continuar sendo enganado por muito tempo. Encontrar trabalho havia sido um pesadelo. Marina não tinha experiência profissional em nada além de xadrez. Não tinha curso superior completo. Não tinha referências. Não tinha rede de contatos fora do mundo enxadrístico. Passou meses dormindo em albergues, fazendo trabalhos temporários, mal conseguindo pagar por comida. Foi numa agência de empregos domésticos que viu o anúncio da vaga na mansão de André. Procura-se empregada para a família rica. Boa apresentação, discrição absoluta, disponibilidade total. O salário era decente, incluía moradia e alimentação. Para alguém que não tinha nada, parecia uma bênção. Durante a entrevista, André havia perguntado sobre hobbies e interesses. Marina mentiu deliberadamente, dizendo que gostava de televisão e redes sociais. Quando ele mostrou a casa, incluindo a sala de estar com o tabuleiro ornamental, ela fingiu indiferença total. Era importante que ele a visse como uma pessoa simples, sem ambições intelectuais que pudessem incomodá-lo. Marina, você tem certeza que nunca estudou xadrez? André perguntou novamente, agora com um tom mais sério. Tenho certeza, senhor. Por que pergunta? Porque alguns dos seus movimentos são surpreendentes. Roberto Mendes riu. André, você está ficando paranoico. É só uma empregada com sorte de principiante. Mas Marina podia ver que André não estava mais convencido. Ele começou a estudar suas posições com mais cuidado, percebendo finalmente que estava numa partida muito mais equilibrada do que imaginara inicialmente. Durante os 2 anos trabalhando na mansão, Marina havia desenvolvido uma rotina rígida para manter sua sanidade mental. Acordava às 5 da manhã, limpava a casa inteira antes de André acordar, preparava o café dele, organizava sua agenda, servia as refeições, lavava, passava, mantinha tudo impecável. À noite, trancada no seu quarto pequeno no último andar, ela às vezes pegava um livro qualquer e fingia ler, mas sua mente sempre voltava para combinações de xadrez. Ela se lembrava das partidas famosas que estudara com o pai. Capablanca versus Marshall, 1909. Kasparov versus Karpov, 1924. Fischer versus Spassky, 1972. Cada movimento, cada sacrifício, cada decisão brilhante estava gravado na sua memória como uma música que nunca conseguia esquecer. 30 minutos de partida. Carlos Ferreira anunciou. Alguém ainda quer apostar quanto tempo ela aguenta? Eu não apostaria mais nada. Dr. Henrique disse sério. Essa moça está jogando melhor que muitos amadores que conheço. André fez uma jogada agressiva, avançando um peão para tentar quebrar a estrutura defensiva de Marina. Era uma tentativa desesperada de recuperar a iniciativa, mas ela viu a intenção dele 3 movimentos antes. Senhor Santorini, posso perguntar uma coisa? Marina fingiu hesitação. Essa jogada que o senhor fez não deixa seu rei mais vulnerável? A pergunta deixou André gelado. Uma empregada doméstica não deveria conseguir avaliar vulnerabilidades táticas com essa precisão. Ele olhou para o tabuleiro e percebeu que ela estava certa. Sua jogada havia criado fraquezas sérias na sua posição. Dr. Henrique se levantou da cadeira onde estava observando. André, preciso te fazer uma pergunta direta. Onde exatamente você encontrou essa funcionária? Numa agência de empregos domésticos. Por quê? Porque ela não está jogando como uma amadora. Há padrões nos movimentos dela que indicam estudo formal, treinamento sistemático. Marina sentiu o suor frio começar a escorrer pelas costas. O momento que sempre temeu estava chegando. Dr. Henrique era inteligente demais
e observador demais para continuar sendo enganado. André olhou para ela com uma expressão nova. Não era mais condescendência ou diversão cruel. Era suspeita genuína misturada com algo que parecia quase medo. Marina respirou fundo e decidiu que chegara a hora de parar de fingir tanto. Não completamente, mas o suficiente para mostrar que não era a amadora indefesa que André imaginava. Ela moveu sua dama numa diagonal que atacava simultaneamente duas peças de André, forçando-o a fazer uma escolha difícil. «Eita!» André murmurou, percebendo que havia caído numa armadilha simples, mas eficaz. «Você está aprendendo rápido demais.» Dr. Henrique cruzou os braços, observando a expressão de Marina com atenção redobrada. «André, essa jogada não é de uma principiante. Ela acabou de criar um ataque duplo perfeito.» Os outros convidados, que até então estavam dispersos em conversas paralelas sobre negócios e investimentos, começaram a prestar mais atenção na partida. Roberto Mendes se aproximou do tabuleiro, intrigado com o tom sério que a brincadeira havia tomado. «O que está acontecendo? Pensei que fosse apenas uma diversão.» «Era para ser.» André respondeu secamente, estudando suas opções no tabuleiro. Todas eram ruins. Perderia material importante, independentemente da escolha que fizesse. Marina mantinha a expressão neutra, mas por dentro sentia uma satisfação que não experimentava há um tempo. Era como voltar a respirar depois de ficar muito tempo embaixo d'água. Cada movimento era uma pequena vingança contra todos os comentários humilhantes, todos os olhares condescendentes, toda a arrogância de André. «Vou salvar minha torre.» André moveu a peça, mas Marina imediatamente capturou seu bispo com o cavalo. «Como você sabia que eu faria essa escolha?» «Sorte, senhor Santorini.» Marina respondeu com a voz mais inocente possível. Carlos Ferreira soltou uma risada nervosa. «Que sorte interessante. Ela parece saber exatamente o que está fazendo.» Dr. Henrique se afastou do grupo e discretamente pegou seu celular. Começou a digitar algo, provavelmente pesquisando alguma coisa. Marina percebeu o movimento pelo canto do olho e sentiu o estômago se contrair. Se ele decidisse investigar mais a fundo, descobriria a verdade em questão de minutos. André fez sua próxima jogada com mais cuidado, mas já era tarde demais. Marina havia assumido o controle completo do centro do tabuleiro, e suas peças trabalhavam em harmonia perfeita. Era como assistir a uma orquestra sinfônica depois de 2 anos ouvindo apenas ruído. 40 minutos de partida. Roberto Mendes anunciou, claramente impressionado. Ela não só resistiu, como está jogando de igual para igual. Melhor que igual. Dr. Henrique murmurou, sem tirar os olhos do tabuleiro. Ela está ganhando. A palavra ganhando ecoou pela sala como um tiro. André levantou a cabeça bruscamente, como se tivesse levado um tapa na cara. O que você disse? Analise as posições objetivamente, André. Ela tem vantagem material, melhor estrutura de peões e suas peças estão mais ativas. Do ponto de vista técnico, ela está vencendo a partida. Marina fingiu surpresa genuína. Estou ganhando? Mas o senhor não disse que era muito melhor que eu? O comentário inocente foi como jogar sal numa ferida aberta. André percebeu que havia sido completamente enganado desde o primeiro movimento. A empregada tímida que ele queria humilhar na frente dos amigos estava sistematicamente destruindo sua reputação como jogador. Marina, eu vou te fazer uma pergunta e quero que responda com sinceridade total. André falou devagar, tentando controlar a raiva que começava a borbulhar dentro dele. Você já jogou xadrez antes de hoje? Já expliquei que não, senhor. Não acredito mais nessa versão. Dr. Henrique voltou do canto da sala com o celular na mão e uma expressão sombria no rosto. André, precisamos conversar, em particular. Não. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode falar na frente de todos. Doutor. Henrique hesitou por um momento, olhando para Marina com uma mistura de reconhecimento e incredulidade. Eu acabei de pesquisar no Google por Marina Castelo Xadrez Brasil. Sabe o que encontrei? O silêncio na sala se tornou absoluto. Marina sentiu como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares estavam cravados nela, esperando a revelação que mudaria tudo. Marina Castelo da Silva. Campeã nacional juvenil feminina aos 17 anos. Vice-campeã do Sul-Americano aos 18. Classificada para o Mundial Feminino aos 22 anos.
mas nunca compareceu à competição, considerada uma das maiores promessas do xadrez brasileiro da última década. André ficou completamente pálido. Isso é verdade, Marina? Ela não respondeu imediatamente. Durante esses anos, havia imaginado como seria esse momento, como se sentiria quando finalmente fosse descoberta. Sempre pensou que seria terror, vergonha, desespero. Mas o que sentia agora era algo completamente diferente. Era alívio. É verdade. Marina disse simplesmente. A bomba explodiu. Roberto Mendes recuou alguns passos como se tivesse levado um choque elétrico. Carlos Ferreira deixou cair o charuto no chão. André se levantou da cadeira tão rapidamente que derrubou sua própria taça de uísque. Você mentiu para mim. Durante 2 anos inteiros. O senhor nunca perguntou sobre minha formação anterior. Só quis saber se eu sabia limpar, cozinhar e ser discreta. Dr. Henrique balançou a cabeça com admiração genuína. Uma das maiores promessas do xadrez brasileiro trabalhando como empregada doméstica. Como isso aconteceu? Marina olhou para André, que estava vermelho de raiva e humilhação. Meus pais morreram num acidente. Perdi tudo. Precisava trabalhar para sobreviver. E você achou adequado me enganar desde o primeiro dia? Eu precisava do emprego, Sr. Santorini. Se o senhor soubesse quem eu era, provavelmente não me contrataria. Pessoas ricas não gostam de funcionários que podem ser mais inteligentes que elas. A frase cortou André como uma navalha. Ele percebeu que Marina não estava apenas revelando seu passado. Estava sistematicamente destruindo sua imagem na frente dos principais investidores da sua vida. Roberto Mendes se aproximou de Marina com uma expressão completamente diferente. Não era mais condescendência ou diversão cruel. Era respeito genuíno. Senhorita Marina, posso chamá-la assim agora que sabemos quem realmente é? Pode. O que uma jogadora do seu nível está fazendo numa partida casual como essa? Marina sorriu pela primeira vez desde que a partida começou. Não era um sorriso tímido de empregada submissa. Era o sorriso confiante de uma enxadrista que sabia exatamente o que estava fazendo. Ganhando. André olhou para o tabuleiro e finalmente compreendeu a extensão do desastre. Não era apenas uma partida perdida. Era uma humilhação completa na frente das pessoas mais importantes para seus negócios. Ele tinha tentado usar Marina como entretenimento e acabou se tornando o espetáculo. A partida acabou. André disse, estendendo a mão para derrubar as peças. Não acabou. Marina segurou o pulso dele com firmeza surpreendente. O senhor que quis jogar. Agora vamos terminar direito. Dr. Henrique riu pela primeira vez na noite. André, você criou essa situação. Agora vai ter que enfrentar as consequências. Marina voltou a sentar e posicionou as mãos sobre o tabuleiro. Pela primeira vez em 2 anos, se sentia completamente livre. Não precisava mais fingir, não precisava mais se esconder, não precisava mais ser menos do que realmente era. Sua jogada, Sr. Santorini. André segurou o rei entre os dedos por longos segundos, como se o tempo extra pudesse mudar o destino inevitável da partida. Suas mãos tremiam ligeiramente, e Marina podia ver o suor formando pequenas gotas na testa dele. Era a imagem perfeita de um homem percebendo que havia subestimado completamente seu adversário. Não consigo acreditar que caí numa armadilha tão óbvia. André murmurou, finalmente movendo o rei para uma casa que apenas adiaria o final por alguns movimentos. Marina respondeu instantaneamente, como se tivesse calculado a sequência há vários minutos. Seu bispo cortou o tabuleiro numa diagonal devastadora, eliminando qualquer possibilidade de fuga para o rei de André. Cheque, ela anunciou com voz calma, mas firme. Dr. Henrique se aproximou ainda mais do tabuleiro, estudando a posição com o fascínio de quem estava presenciando uma aula magistral de xadrez. André, você percebe o que ela fez? Essa é uma combinação clássica. Sacrifício de qualidade seguido de ataque de peças menores. Eu sei o que ela fez. André respondeu secamente, movendo o rei para a única casa disponível. Roberto Mendes balançou a cabeça em admiração. Marina, posso perguntar quantos anos você tinha quando ganhou seu primeiro título importante? 15. Campeonato Estadual Juvenil. E o Nacional? 17. E Carlos Ferreira, que havia permanecido quieto desde a revelação, finalmente falou. André, você percebe a situação em que se colocou?
Você tentou humilhar uma ex-campeã nacional na nossa frente. André não respondeu. Estava concentrado demais tentando encontrar uma defesa que não existia. Marina havia construído sua vitória movimento por movimento, como um arquiteto elaborando uma construção perfeita. Cada peça ocupava exatamente a posição necessária para o golpe final. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Dr. Henrique disse. Por que parou de competir? Com seu talento, deveria estar disputando torneios internacionais. Marina hesitou por um momento. A pergunta tocava na ferida mais profunda da sua vida, mas depois de 2 anos escondendo a verdade, falar sobre isso parecia quase libertador. Meus pais morreram num acidente quando eu estava no auge da carreira. Eles haviam investido tudo nos meus estudos de xadrez. Quando parti, não sobrou nada, nem dinheiro, nem estrutura, nem vontade de continuar. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Mesmo André parou de estudar o tabuleiro por alguns segundos, claramente tocado pela revelação. Quanto tempo faz? Roberto Mendes perguntou gentilmente. 3 anos desde o acidente. 2 anos desde que parei completamente de jogar. Até hoje, Dr. Henrique observou. Porque o que você está fazendo agora é xadrez de altíssimo nível. Marina sorriu tristemente. É como andar de bicicleta. Você nunca esquece completamente. André fez sua próxima jogada, uma tentativa desesperada de complicar a posição. Marina respondeu sem hesitar, simplificando o final e tornando sua vitória ainda mais clara. Cheque novamente. Maldição! André bateu o punho na mesa, fazendo as peças saltarem. Como você consegue calcular tão rápido? Porque já vi essa posição milhares de vezes. Estudei todos os finais clássicos com meu pai quando era criança. Dr. Henrique tirou o celular novamente e começou a pesquisar algo. Marina, você se lembra do seu último rating oficial? 2.300 pontos. Categoria de mestre internacional feminino. Roberto Mendes assobiou baixinho. André, você tem ideia do que isso significa? Ela está entre as 50 melhores jogadoras do Brasil. Estava, Marina corrigiu. Agora, provavelmente, nem tem o rating ativo. André moveu o rei mais uma vez, claramente procrastinando o inevitável. Por que aceitou trabalhar como empregada doméstica? Com esse talento, poderia ter encontrado algo melhor. Marina o encarou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que começaram a jogar. Porque eu precisava de um emprego que me desse casa e comida garantidos. E porque pessoas como o senhor não costumam contratar ex-campeãs de xadrez para limpar suas casas. Preferem empregadas que considerem inferiores. A frase cortou o ar como uma lâmina. André percebeu que Marina não estava apenas ganhando a partida. Estava desmontando completamente sua arrogância e preconceito na frente dos homens mais importantes para seus negócios. Isso foi cruel da sua parte, André disse baixinho. O senhor que me convidou para jogar como entretenimento. Eu só aceitei o convite. Dr. Henrique encontrou o que procurava no celular. Pessoal, vocês precisam ver isso. Marina Castelo da Silva, 17 anos, campeã nacional juvenil. Aqui tem até foto dela recebendo o troféu. Ele mostrou a tela para os outros. Na foto, uma Marina mais jovem sorria radiante segurando um troféu dourado, ladeada por pais orgulhosos. A diferença entre aquela garota confiante e a empregada submissa que eles conheciam era chocante. Que tragédia, Roberto Mendes murmurou. Uma promessa do esporte brasileiro perdida por causa de uma fatalidade. Marina executou sua próxima jogada, uma torre deslizando pela última fileira do tabuleiro. Cheque mate em 2 movimentos, senhor Santorini. André estudou a posição desesperadamente, procurando alguma saída milagrosa. Mas não havia escape possível. Marina havia tecido uma rede perfeita ao redor do seu rei. Você pode desistir agora ou esperar eu completar o mate, Marina disse calmamente. André olhou para os convidados, que o observavam com uma mistura de fascínio e desconforto. A situação havia se tornado muito mais que uma partida de xadrez casual. Era uma lição sobre humildade, respeito e as consequências de subestimar as pessoas. Eu desisto, André disse finalmente, tombando seu próprio rei no tabuleiro. O som da peça batendo na madeira ecoou pela sala como um martelo de juiz anunciando um veredito. Marina havia vencido não apenas a partida, mas toda a humilhação que André tentara impor a ela.
Dr. Henrique começou a bater palmas devagar. Brilhante. Absolutamente brilhante. Os outros convidados se juntaram ao aplauso, deixando André completamente isolado na sua própria humilhação. Ele havia tentado usar Marina como espetáculo e acabara se tornando o entretenimento involuntário da noite. Marina, posso fazer uma proposta? Dr. Henrique disse. Conheço várias pessoas no meio enxadrístico nacional. Posso ajudá-la a voltar aos torneios se tiver interesse. Marina olhou para André, que estava vermelho de raiva e constrangimento. Vou pensar na sua proposta, Dr. Henrique. Mas primeiro preciso terminar algumas coisas aqui. André se levantou bruscamente da cadeira. A partida acabou. Podem ir embora. André, calma. Roberto Mendes tentou intervir. Não precisa ser assim. Precisa sim. Fui enganado na minha própria casa. Marina se levantou também, recuperando sua postura ereta e confiante. Senhor Santorini, o senhor não foi enganado. O senhor simplesmente assumiu que uma empregada doméstica não poderia ser inteligente o suficiente para desafiá-lo. A verdade dessa afirmação deixou André sem resposta. Ele havia criado toda aquela situação baseado em preconceitos e arrogância, e agora estava pagando o preço na frente das pessoas que mais importavam para seus negócios. Marina permaneceu de pé ao lado do tabuleiro, observando André tentar recuperar algum vestígio de dignidade na frente dos convidados. O silêncio na sala era constrangedor, carregado de tensão e desconforto. Os 5 homens mais poderosos que André conhecia tinham acabado de presenciar sua humilhação completa nas mãos de uma empregada doméstica. André, acho melhor conversarmos sobre os contratos em outro momento. Roberto Mendes disse diplomaticamente, já se levantando da poltrona. Talvez quando os ânimos estiverem mais calmos. Não, aguardem. André levantou a mão, desesperado para salvar a situação. Isso foi só um mal-entendido, uma brincadeira que saiu de controle. Dr. Henrique balançou a cabeça, claramente desconfortável. André, isso não foi uma brincadeira. Você tentou humilhar uma pessoa que confiava em você. E ainda por cima, uma ex-campeã nacional. Carlos Ferreira apagou o charuto no cinzeiro com mais força que o necessário. Sinceramente, estou questionando o tipo de pessoa com quem estamos fazendo negócios. As palavras atingiram André como um soco no estômago. Ele percebeu que não estava perdendo apenas a face. Estava perdendo oportunidades de negócios que levara meses para construir. Os contratos de milhões que esperava fechar naquela noite estavam escorrendo pelos dedos. Marina, você pode se retirar agora. André disse secamente, tentando recuperar algum controle da situação. Na verdade, eu gostaria que ela ficasse. Dr. Henrique interveio. Tenho algumas perguntas para fazer. André cerrou os punhos. Esta é minha casa. Eu decido quem fica e quem sai. Claro que é sua casa. Roberto Mendes concordou. Mas nós somos seus convidados e estamos interessados em conversar com Marina. Marina sentiu uma onda de satisfação que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar naquela mansão, pessoas poderosas estavam do seu lado, tratando-a com respeito e consideração. Dr. Henrique, o senhor mencionou conhecer pessoas no meio enxadrístico, Marina disse. Poderia me contar mais sobre isso? Conheço o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez pessoalmente. Também tenho contatos com organizadores de torneios em São Paulo e Rio de Janeiro. Dr. Henrique respondeu com entusiasmo genuíno. Com seu histórico, tenho certeza de que conseguiríamos uma vaga em competições importantes. André assistia à conversa com horror crescente. A empregada que ele tentara ridicularizar estava sendo cortejada pelos homens mais influentes que conhecia. Sua tentativa de entretenimento cruel havia se transformado num pesadelo. Marina, posso perguntar qual era seu objetivo de longo prazo no xadrez? Carlos Ferreira se juntou à conversa. Antes da tragédia, digo, queria me tornar grande mestre internacional. Sonhava em representar o Brasil nas Olimpíadas de xadrez. E por que não pode retomar esses sonhos agora? Roberto Mendes perguntou. Marina olhou para André antes de responder. Porque preciso de estabilidade financeira primeiro. Não posso me dar ao luxo de perder meu emprego para perseguir sonhos. A frase carregava uma ironia cruel que não passou despercebida por ninguém. André havia criado uma situação onde a pessoa que ele tentara humilhar agora
tinha o apoio de seus principais parceiros de negócios. Marina, se eu garantisse patrocínio suficiente para você se sustentar durante um ano focando apenas no xadrez, você aceitaria? Dr. Henrique perguntou de forma totalmente inesperada. Os olhos de Marina se arregalaram. O senhor fala sério? Completamente sério. Tenho uma fundação que apoia jovens talentos do esporte. Seu caso se encaixa perfeitamente nos nossos critérios. André não conseguiu mais se conter. Henrique, você está sendo impulsivo. Nem conhece direito essa moça. Conheço o suficiente. Dr. Henrique respondeu friamente. Sei que ela é uma ex-campeã nacional que passou por uma tragédia pessoal e ainda assim manteve sua dignidade trabalhando honestamente. Isso me diz muito sobre o caráter dela. Roberto Mendes se aproximou de Marina. Senhorita, posso sugerir algo? Minha esposa é advogada especializada em direito esportivo. Ela poderia ajudá-la a regularizar sua situação junto às federações. Carlos Ferreira também se juntou ao grupo. E eu conheço vários jornalistas esportivos. Sua história de superação seria perfeita para uma matéria inspiradora. Marina estava quase em choque. Em menos de 2 horas havia passado de empregada humilhada para o centro de uma rede de apoio que poderia mudar sua vida completamente. Eu não sei o que dizer. Vocês mal me conhecem. Conhecemos o suficiente. Dr. Henrique sorriu. Qualquer pessoa capaz de manter a compostura e a classe numa situação como a de hoje merece uma segunda chance. O André percebeu que havia perdido o controle total da situação. Os homens que vieram para discutir investimentos em suas empresas estavam agora organizando uma campanha para resgatar a carreira de sua empregada doméstica. Isso é ridículo, André explodiu. Vocês estão sendo manipulados por uma história dramática. Dr. Henrique se virou para ele com uma expressão gelada. André, você realmente não entende o que fez de errado aqui, entende? Eu ofereci uma brincadeira inocente. Você tentou humilhar uma pessoa vulnerável para impressionar os amigos. Isso não tem nada de inocente. Roberto Mendes balançou a cabeça. André, honestamente estou repensando nossa parceria. Se você trata assim alguém que trabalha na sua casa, como você trataria nossos funcionários numa joint venture? As palavras foram como uma sentença de ruína. André percebeu que sua arrogância havia custado muito mais que sua dignidade pessoal. Estava perdendo oportunidades de negócios avaliadas em dezenas de milhões. Marina, você aceita nossa ajuda? Dr. Henrique perguntou. Marina olhou ao redor da sala, vendo 5 homens poderosos esperando sua resposta. Quando chegara àquela mansão pela primeira vez, jamais imaginara que uma partida de xadrez poderia mudar sua vida tão drasticamente. Aceito, Marina respondeu com voz firme, mas com uma condição. Qual? Quero que minha primeira competição oficial seja um torneio aberto. Quero provar que mereço estar de volta não por causa da história triste, mas pelo meu talento. Dr. Henrique sorriu amplamente. Perfeito. Isso mostra exatamente o tipo de mentalidade que queremos apoiar. André assistia à própria ruína social e profissional se desenrolar na sua frente. A empregada que ele quisera usar como entretenimento havia se tornado o centro de uma rede de apoio que incluía alguns dos homens mais influentes que conhecia. Cavalheiros, acho que nossa reunião aqui terminou. André disse com voz derrotada. Concordo. Roberto Mendes já estava caminhando em direção à porta. Marina, foi um prazer conhecê-la de verdade. E, um por um, os convidados se despediram de Marina com apertos de mão respeitosos e promessas concretas de ajuda. Deixaram cartões de visita, números de telefone, contatos importantes. Em questão de minutos, Marina havia conquistado mais apoio do que André conseguira em anos de networking. Quando o último convidado saiu, André e Marina ficaram sozinhos na sala de estar. O tabuleiro ainda estava ali, as peças brancas vitoriosas, as pretas derrotadas. Um símbolo perfeito do que havia acontecido entre eles. Você destruiu minha reputação, André disse baixinho. Eu só joguei xadrez, senhor Santorini. O senhor que escolheu as regras do jogo. Marina subiu para seu quarto no último andar da mansão com os cartões de visita ainda tremendo nas mãos. 5 homens poderosos haviam acabado de oferecer apoio concreto para ela reconstruir a vida que perdera 3 anos atrás. Era difícil acreditar que uma simples partida de xadrez pudesse mudar tudo tão drasticamente.
Ela se sentou na cama estreita e espalhou os cartões sobre o lençol. Dr. Henrique Almeida, Fundação Esperança Esportiva, Roberto Mendes, Rede Hoteleira Elite, Carlos Ferreira, Grupo Agropecuário Nacional. Cada nome representava uma porta que se abria para um futuro que ela havia considerado impossível apenas algumas horas antes. Marina havia se acostumado com a rotina de acordar às 5 da manhã, limpar uma mansão que nunca seria sua, servir um homem que a via como mobília humana. Havia se convencido de que aquela era sua realidade permanente, que o xadrez profissional era apenas uma memória dolorosa de uma vida anterior. Agora, segurando aqueles cartões, ela sentia algo que não experimentava desde a morte dos pais. Esperança real. Não era apenas esperança vaga de que as coisas melhorassem. Era esperança baseada em ofertas concretas de pessoas que tinham poder para mudar sua situação. O telefone do quarto tocou, sobressaltando-a. Era a linha interna da mansão. Marina sabia que seria André. Podia imaginar o estado dele depois da humilhação na frente dos principais investidores. Marina, desça ao meu escritório. Agora! A voz de André estava gelada, carregada de uma raiva que ele mal conseguia controlar. Ela desceu as escadas preparando-se para o pior. André estava atrás da mesa de mogno, as mãos cruzadas, o rosto sombrio. A luz do abajur criava sombras dramáticas que acentuavam sua expressão de fúria contida. Era a imagem de um homem que havia perdido o controle de uma situação que ele mesmo criara. Sente-se. Marina permaneceu de pé. Prefiro ficar assim. André a estudou por longos segundos, como se estivesse vendo-a pela primeira vez em 2 anos. E talvez estivesse mesmo. Durante todo esse tempo, ele nunca havia realmente olhado para ela como uma pessoa completa, apenas como uma funcionária sem importância. Durante 2 anos inteiros, você fingiu ser uma pessoa completamente diferente. Eu nunca fingi nada. Apenas não revelei informações que o senhor nunca pediu. Não tente virar o jogo. Você me enganou deliberadamente. Marina respirou fundo antes de responder. Depois do que havia acontecido na sala de estar, ela não precisava mais ter medo de André. Pela primeira vez, podia falar com ele como igual. Senhor Santorini, quando cheguei aqui, eu estava quebrada, traumatizada, sem perspectivas. O senhor me ofereceu trabalho e eu fiz tudo o que foi pedido. Limpei sua casa, servi suas refeições, mantive sua privacidade. Nunca faltei um dia, nunca quebrei nada, nunca desrespeitei ninguém. Mas escondeu quem realmente era. Porque sabia que se o senhor descobrisse, me trataria como uma curiosidade ou me demitiria por achar que eu tinha aspirações acima da minha posição. André não conseguiu negar a verdade dessa afirmação. Durante os últimos anos, ele havia tratado Marina exatamente como ela previra que seria tratada. Como uma funcionária inferior sem direito à identidade própria. Pior ainda, ele sabia que se tivesse descoberto sobre o passado dela desde o início, provavelmente teria encontrado uma forma de explorá-la como troféu pessoal. O que você quer de mim agora? André perguntou, tentando soar autoritário, mas falhando completamente. Nada. Absolutamente nada. A resposta o surpreendeu. Durante anos, André estava acostumado com pessoas que sempre queriam algo dele. Dinheiro, favores, oportunidades, conexões. Era a primeira vez que alguém dizia que não queria nada. Como assim? Nada. Marina tirou um dos cartões do bolso e o segurou entre os dedos como se fosse um talismã precioso. Dr. Henrique me ofereceu uma bolsa de estudos integral na fundação dele. 1 ano de patrocínio completo para eu me dedicar apenas ao xadrez. Roberto Mendes disse que a esposa dele pode me ajudar com questões legais. Carlos Ferreira prometeu contatos na mídia esportiva. André sentiu o estômago se apertar. Em uma noite, Marina havia conquistado mais apoio e oportunidades genuínas do que ele conseguira oferecer a qualquer funcionário em anos de negócios. E ela havia conseguido isso simplesmente sendo ela mesma. Em 1 semana, vou deixar esta casa e começar uma nova vida. Uma vida onde posso ser quem realmente sou, sem precisar fingir que sou menos inteligente do que realmente sou. E se eu não deixar você sair? Marina riu, mas não foi um riso cruel. Foi um riso de alguém que finalmente havia recuperado sua liberdade e percebia quão ridículas eram as tentativas de controlá-la. Como o senhor pretende me impedir?
Sou uma funcionária, não uma prisioneira. E agora tenho pessoas poderosas do meu lado. André percebeu que não tinha poder nenhum sobre ela. Pior ainda, percebeu que nunca havia tido realmente. Marina sempre fora livre para sair. Apenas não tinha para onde ir. Agora ela tinha múltiplas opções. Marina, posso fazer uma pergunta? André falou mais baixo, tentando uma abordagem diferente. Por que não me contou a verdade desde o início? Talvez pudéssemos ter tido uma relação diferente. E Marina o encarou diretamente, sem qualquer vestígio da submissão que demonstrara até o momento. Porque homens como o senhor não querem relacionamentos, querem hierarquias, querem pessoas que possam controlar e humilhar quando precisarem se sentir superiores. A observação cortou fundo. André havia passado a vida inteira cercado de pessoas que dependiam dele financeiramente. Funcionários, fornecedores, até alguns amigos. Raramente convivera com alguém que pudesse desafiá-lo intelectualmente como igual. E quando teve essa oportunidade, desperdiçou completamente. Talvez você esteja certa. André admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Mas isso não justifica 2 anos de mentiras. Não foram mentiras. Foram omissões necessárias para minha sobrevivência. E funcionaram perfeitamente até o senhor decidir me usar como entretenimento. André não tinha resposta para isso. Sabia que Marina estava certa. Ele havia criado toda aquela situação por pura arrogância e sede de demonstrar superioridade. Nos dias seguintes, a história se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da cidade. A esposa de Roberto Mendes, advogada influente, comentou o caso em seu podcast sobre direitos trabalhistas. Não mencionou nomes, mas qualquer pessoa minimamente conectada aos círculos empresariais sabia de quem estava falando. Carlos Ferreira mencionou Marina numa entrevista para uma revista de negócios, falando sobre talentos desperdiçados no esporte brasileiro. Novamente, sem mencionar André diretamente, mas deixando claro que conhecia casos de pessoas talentosas sendo subutilizadas por empregadores que não reconheciam seu valor. Dr. Henrique publicou um artigo em sua coluna semanal no jornal sobre a importância de dar segundas chances para atletas que passaram por tragédias pessoais. O artigo não citava Marina especificamente, mas descrevia sua situação com detalhes suficientes para que qualquer leitor identificasse a história. André assistia sua reputação desmoronar em tempo real. Não que as pessoas estivessem falando mal dele diretamente, mas a implicação era cristalina. Ele havia desperdiçado 2 anos de uma ex-campeã nacional fazendo-a limpar sua casa e ainda por cima tentou humilhá-la publicamente. 3 investidores cancelaram reuniões marcadas para aquela semana. Um contrato de exportação que estava praticamente fechado foi adiado indefinidamente. Sua assistente pessoal relatou que várias pessoas estavam repensando parcerias com suas empresas. O pior era que André não podia se defender publicamente sem admitir exatamente o que havia feito. Qualquer tentativa de justificativa só tornaria sua situação ainda mais constrangedora. Marina, enquanto isso, começou a receber ligações de técnicos, organizadores de torneios, até de antigos colegas do mundo enxadrístico que souberam de sua redescoberta através da rede de contatos de Dr. Henrique. A Confederação Brasileira de Xadrez entrou em contato no 3º dia após a partida, oferecendo facilidades para regularizar sua situação competitiva. Queriam que ela participasse de um torneio classificatório em São Paulo no mês seguinte. Uma revista esportiva pediu uma entrevista exclusiva sobre sua história de superação. 2 clubes de xadrez de outras cidades ofereceram patrocínio e estrutura para treinamento. Era como se uma porta que havia se fechado 3 anos atrás estivesse se abrindo novamente, mas agora de forma ainda mais ampla. Uma semana após a partida que mudou tudo, Marina estava empacotando suas poucas posses no quarto pequeno quando André bateu na porta. "Posso entrar? É sua casa." André observou o quarto pequeno onde Marina havia vivido por 2 anos. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa modesto, uma janela que dava vista para os fundos da propriedade. Era um espaço funcional, sem personalidade, sem qualquer indício de quem realmente morava ali. Como ele havia sido cego durante todo esse tempo. "Marina, quero te fazer uma proposta." Ela parou de dobrar roupas e o encarou com desconfiança.
Conhecia André bem o suficiente para saber que ele não desistiria facilmente de tentar controlar a situação. Fique como consultora esportiva da minha empresa. Posso criar um departamento de patrocínio esportivo. Você seria a diretora, salário executivo, carro da empresa, plano de saúde premium. Marina balançou a cabeça com um sorriso triste. Não era desprezo nem raiva. Era apenas genuína por um homem que ainda não conseguia entender o que havia acontecido. Senhor Santorini, o senhor ainda não entendeu. O que não entendi? Que eu não quero nada que venha das suas mãos. Quero conquistar meu espaço no mundo com meu próprio mérito, não como uma concessão piedosa de quem me humilhou. André sentiu como se tivesse levado um tapa. Durante toda a sua vida, conseguira resolver problemas oferecendo dinheiro ou posições melhores. Era a primeira vez que alguém rejeitava sua tentativa de comprar uma solução. Eu estava tentando me redimir. A redenção não vem de ofertas de emprego. Vem de mudança real de comportamento e reconhecimento genuíno dos erros. Marina fechou a mala pequena e se virou para ele, decidindo dizer algo que havia guardado por esse tempo. Posso dizer uma coisa que aprendi nesses 2 anos observando sua vida? André assentiu, curioso apesar de si mesmo. O senhor tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem nada que realmente importa. Não tem respeito genuíno de ninguém. Não tem relacionamentos verdadeiros. Não tem propósito além de acumular mais riqueza. Pessoas como o Dr. Henrique, Roberto e Carlos só toleravam sua arrogância por interesse nos negócios. Ela pegou a mala e caminhou em direção à porta, parando apenas para dizer as últimas palavras que diria para André. Eu perdi meus pais, perdi minha carreira, passei 2 anos limpando casas, mas nunca perdi minha dignidade. O senhor tem 43 anos e ainda não descobriu o que é isso. André ficou parado no meio do quarto vazio, processando as palavras mais duras e verdadeiras que alguém já havia dito para ele. Pela primeira vez na vida, alguém havia olhado através da fachada de sucesso e riqueza e visto exatamente quem ele realmente era. Marina desceu as escadas pela última vez, carregando apenas uma mala pequena e uma pasta com documentos. André não apareceu para se despedir, e ela não esperava que aparecesse. Na entrada da mansão, um carro estava esperando. Dr. Henrique havia insistido em buscá-la pessoalmente. Pronta para recomeçar? Ele perguntou quando ela entrou no carro, fechando definitivamente um capítulo da sua vida. Mais do que pronta. Pronta há 3 anos. 6 meses depois, Marina estava sentada diante de um tabuleiro no clube de xadrez paulistano, disputando sua primeira competição oficial após 3 anos afastada. Seu adversário era um jovem prodígio de 17 anos, atual campeão estadual juvenil que não fazia ideia de quem estava enfrentando. A sala estava cheia. Jornalistas esportivos, outros enxadristas, curiosos que haviam acompanhado sua história através da mídia depois que a revista esportiva publicou a entrevista sobre sua trajetória de superação. Dr. Henrique estava na primeira fileira, junto com Roberto Mendes e Carlos Ferreira, que se tornaram uma espécie de comitê informal de apoio. Marina sentia-se em casa novamente. As peças respondiam aos seus comandos como instrumentos musicais nas mãos de um virtuose. Cada movimento era preciso, calculado, carregado de anos de estudo e paixão reprimida que finalmente encontrava sua expressão natural. O jovem adversário era talentoso e tecnicamente correto, mas Marina tinha algo que ele ainda não possuía tempo de desenvolver: experiência de vida transformada em sabedoria tática. Cada peça que movia carregava a memória dos pais, a dor da perda, a humilhação silenciosa, a reconquista da dignidade. Na 40ª jogada, depois de 1h30 de batalha mental intensa, ela executou uma combinação brilhante que forçou a rendição do adversário. A sala explodiu em aplausos. Dr. Henrique se levantou, visivelmente emocionado. Vários espectadores gritaram, "Bravo!" e "Bem-vinda de volta!" Mas para Marina, o momento mais importante não foram os aplausos ou os cumprimentos calorosos que recebeu depois. Foi quando se levantou do tabuleiro e sentiu, pela primeira vez em 3 anos, que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nasceu para fazer. 2 semanas depois, ela recebeu um convite oficial para integrar a seleção brasileira feminina de xadrez para o Campeonato Sul-Americano. Era o primeiro passo na direção do sonho que havia abandonado.
representar o Brasil nas Olimpíadas de Xadrez. André acompanhou a trajetória de Marina através dos jornais e redes sociais. Viu fotos dela sorrindo após vitórias importantes. Leu entrevistas onde ela falava sobre superação e segundas chances. Nunca o mencionou diretamente, mas era óbvio que parte da sua inspiração e força interior vinham da experiência como empregada doméstica. Ele tentou entrar em contato algumas vezes, sempre através de intermediários. Queria parabenizá-la pelas conquistas, talvez até se desculpar adequadamente. Mas Marina nunca respondeu. Não por rancor ou desejo de vingança, mas porque havia seguido em frente completamente. André era parte de um passado que ela havia superado. 1 ano após a partida que mudou tudo, Marina estava no aeroporto internacional, embarcando para Buenos Aires, onde disputaria seu primeiro torneio internacional desde o retorno aos tabuleiros. Dr. Henrique e Roberto Mendes foram se despedir, junto com a esposa de Roberto, que havia se tornado sua advogada e uma amiga próxima. Nervosa, doutor? Henrique perguntou, observando Marina revisar pela última vez seus estudos de abertura. Ansiosa. Marina sorriu, e era um sorriso completamente diferente do sorriso tímido e contido que exibia quando trabalhava na mansão. É diferente. Nervosismo é medo de fracassar. Ansiedade é a expectativa de fazer algo que você ama. E você tem algum arrependimento sobre como as coisas aconteceram? Marina pensou por alguns segundos, observando os outros passageiros se preparando para embarcar. Nenhum. Até mesmo os 2 anos na mansão foram necessários. Me ensinaram humildade, resistência. Me mostraram que posso sobreviver a qualquer coisa. E me deram perspectiva sobre o que realmente importa na vida. E André, você o perdoa? Eu não penso mais nele. Perdão implica que a pessoa ainda ocupa espaço na minha mente. André foi apenas uma peça no meu tabuleiro da vida. Uma peça que eu precisava superar para chegar aonde queria. No avião, Marina abriu um livro de xadrez e começou a estudar variantes de abertura para o torneio. Através da janela, via a cidade diminuindo lá embaixo. Em algum lugar daquele emaranhado de prédios estava André, provavelmente em seu escritório, cercado de luxo, mas vazio de propósito real. Ela havia aprendido algo fundamental naquela partida fatídica. O verdadeiro checkmate não é derrotar o adversário no tabuleiro. É descobrir quem você realmente é e ter coragem de ser essa pessoa, independentemente de quem tenta te diminuir ou te fazer sentir inferior. 3 anos depois da tragédia que destruiu sua vida, 2 anos depois de tocar fundo trabalhando como empregada doméstica, Marina Castelo estava voando para competir internacionalmente como representante oficial do Brasil. Ela havia provado que não importa o quão baixo você caia, não importa quem tente te humilhar, não importa quantas vezes o mundo diga que você não vale nada. Se você mantiver sua dignidade, lembrar quem realmente é e aguardar o momento certo para mostrar seu valor, sempre haverá uma chance de recomeçar. O avião ganhou altitude, levando Marina em direção a um futuro que ela havia reconquistado, movimento por movimento, como uma partida de xadrez perfeita, onde cada peça encontra seu lugar ideal no final. André Santorini havia tentado usar Marina como entretenimento para impressionar amigos ricos. Acabou dando a ela exatamente a plataforma que precisava para reconquistar sua verdadeira identidade e mostrar ao mundo quem realmente era. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são exatamente o que precisamos para descobrir nossa verdadeira força e renascer ainda mais fortes. E Marina havia descoberto que sua força era infinitamente maior do que qualquer humilhação que alguém pudesse tentar impor. Fim da história.